Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo de volta aqui às nossas perspectivas de final de ano. A gente faz o nosso tradicional levantamento dos principais setores do agronegócio, dos setores que nós acompanhamos aqui no site. E vocês que nos acompanham perceberam que ao longo desse ano nós demos maior atenção, né? Nós tivemos uma proximidade maior com o setor do cacau por diversos motivos, né? O setor do cacau, né, como a gente escutou várias vezes ao longo do ano, está passando por uma espiral positiva, ou seja, o setor começa a se entender novamente como uma grande cadeia de alimentos. É um setor que passou por grandes problemas no passado, devido a doenças, enfim, né, o setor acabou se desestabilizando e agora vem dando uma boa retomada, né, uma espiral positiva aí, inclusive nos relacionamentos de comunicação, que acaba facilitando aí a gente mostrar, né, com mais clareza o que está acontecendo no setor. Então, a partir desse ano, a gente trouxe cada vez mais o setor de cacau aqui para o site, se aproximou mais, né? E, inclusive com o nosso podcast aí sobre cacau, o setor de cacau e chocolates aí, mostrando para vocês essa nova realidade. Mas enfim, para fazer aí um balanço, né, de como foi o setor de cacau, eu convido aqui a Ana Lose representando a AIPC. Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. E eu acho que você resumiu bem. Nós estamos numa espiral positiva da cadeia do cacau. E isso é reflexo de um trabalho árduo que vem sendo realizado há alguns anos, de todos os elos da cadeia, inclusive dos governos federais, dos governos estaduais. Sem essa união entre os elos e as autoridades governamentais, essa espiral positiva não estaria acontecendo. Nos últimos anos, o diálogo tem melhorado, a gente tem olhado para a cadeia com uma perspectiva positiva, a gente tem trabalhado para que os gargalos da cadeia sejam solucionados e para que todos os elos da cadeia possam crescer de forma sustentável. A cadeia do cacau, ela é uma cadeia ambientalmente diferenciada. O cacau, ele é um vetor de preservação do meio ambiente. Então, a gente tem visto que a gente tem uma potencialidade para os próximos anos muito grande, que essa potencialidade ela só está se concretizando por conta desse diálogo e dessa união de toda a cadeia. Só para vocês terem uma ideia, né, de como essa transformação já está presente, inclusive, na casa de cada um de vocês que nos acompanham, é que o consumo de chocolate ele aumentou, né? Se vocês compararem alguns anos atrás, onde o maior evento, né, de chocolate que a gente conhecia era o feriado de Páscoa, hoje em dia o cacau foi tomando e o chocolate foi tomando outros feriados, né? O Dia dos Namorados, né? Tá cada vez mais comum, né? Os amantes ali, os companheiros trocarem chocolates. E o Natal tá virando praticamente uma segunda Páscoa aí, né? Dando um presente de chocolate. Enfim, datas comemorativas que estão sendo tomadas exatamente por essa revisão dentro do setor se entendendo como um todo. Mas Ana, conta pra gente como é que foi esse aumento de consumo que vocês visualizaram. A Abicab traz alguns números aí relacionados a esse aumento. Como é que você está vendo esse mercado aí de consumo de cacau e chocolates? Nós tivemos, como grande parte dos setores da economia, nós tivemos um ano de 2020 muito atípico. Então, em 2020, existia-se uma perspectiva de crescimento na demanda, tanto por derivados de cacau como por chocolates, e a gente teve, inesperadamente, a pandemia do Covid-19, o início da pandemia, e os mercados se retraíram enormemente. Então, ainda assim, a queda foi muito menor do que a expectativa inicial. Tínhamos lá, em meados de 2020, uma expectativa de queda de 15%, e a gente fechou o ano de 2020 com 5% de queda. Isso muito porque, apesar da gente reduzir o consumo de certos produtos, como as famílias ficaram em casa, houve aumento de outros produtos, como os achocolatados e os biscoitos, e isso acabou compensando.
Entretanto, em meados de 2020, né, a partir de agosto, setembro, a gente voltou a ter uma normalidade parcial, né? A gente não pode dizer que a gente já está numa normalidade total, mas uma normalidade parcial. E desde então os comércios continuaram funcionando normalmente, as demandas foram retomando o patamar esperado. Este ano de 2021 ele tem sido um ano muito bom. Nós tivemos um aumento na produção, a gente teve uma safra temporânea de cacau muito boa na Bahia, que aumentou a oferta de cacau, e a gente tem tido um aumento na demanda pelos nossos produtos. Em 2020, até outubro de 2020, a indústria moageira tinha recebido pouco mais de 150 mil toneladas de cacau. Agora, em 2021, com os números fechados até outubro, a gente já recebeu mais de 160 mil toneladas. Isso é um volume que ainda não atende a demanda da indústria. A indústria tem uma capacidade instalada de 275 mil toneladas, então ainda é muito longe da capacidade da indústria, mas é um volume maior do que 2020. E, em consequência, a gente também tem moído mais. A tendência de crescimento é de cerca de 5% em relação a 2020. E as nossas perspectivas para os anos seguintes é de aumentar a moagem aqui no Brasil. No entanto, para que esse aumento se consolide, a gente tem que ter dois cenários importantes também se consolidando. Um é o cenário do consumo, de crescimento constante do consumo, mas para atender esse crescimento constante do consumo, a gente precisa que a produção nacional também cresça, a produção nacional de amêndoas. Porque hoje a gente tem uma capacidade ociosa em torno de 15% a 20% da indústria. Se a gente tira a importação que a gente faz de amêndoa, que em média é de 50 mil toneladas ano, essa ociosidade amplia para 40%, o que torna qualquer indústria sustentável. Então, o foco hoje da cadeia é trabalhar a sustentabilidade, né, preservação ambiental, a questão das condições de trabalho adequadas na cadeia e, consequentemente, apoiando iniciativas que visem o aumento da produtividade e, consequentemente, o aumento da produção do cacau. A gente acredita muito que o Brasil tem potencialidade para chegar a produzir mais de 250 mil toneladas de cacau por ano. Acho que a gente chega aqui num ponto importante para a gente explicar bem para a nossa audiência, né? Que a gente viu alguns descolamentos de mercado ali em outros setores da agricultura. Aí, devido a dois grandes fatores, né, a pandemia, que acabou descolando ali todo o mercado internacional por fatores de exportação, importação e tudo mais, e o segundo fator que foi climático. A gente viu, principalmente no milho, né, um problema de processamento nacional, tendo que importar produto e tudo mais. No cacau não é exatamente esse o motivo de ter esse descolamento entre o processamento e a produção, né? Vamos explicar, colocar em miúdos aqui, vamos explicar o que acontece, o que explica esse descolamento entre a indústria processadora e a indústria produtiva e a produção de cacau no Brasil. O Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo. Só que final da década de 80, surgiu uma praga, a vassoura de bruxa, que dizimou a lavoura cacaueira brasileira. E desde então, e aí sim por aspectos diversos, entre eles climáticos, desde então a gente não conseguiu retomar a produção de cacau em patamares que atendam a indústria moageira. Então, a demanda pelo produto de cacau, né, pelo derivado de cacau, cresceu numa velocidade muito maior do que a produção de cacau no Brasil. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem uma produção média de 160 mil toneladas de cacau, enquanto nos últimos 5 anos a moagem média da indústria nacional foi de 220 mil toneladas. E por que a gente moe mais do que a gente produz? Porque além de atender o mercado nacional da indústria chocolateira, a gente exporta derivados. Então, o Brasil agrega valor àquela amêndoa importada e exporta. Nós somos um importante hub
de exportação de derivados de cacau para a América Latina e para alguns outros países, como Estados Unidos e Canadá. Então, hoje, a indústria nacional ela tem uma capacidade, uma potencialidade muito superior à produção nacional. Né? A gente tem o problema da Covid, da pandemia da Covid em 2020 e persiste ainda esse ano de alguma medida, mas ela não é o que causa o problema na produção de amêndoas. Né? O impacto do Covid do ano passado ela foi especialmente na parte industrial. Né? A gente teve uma redução pela demanda, a gente teve uma retração dos mercados, e aí uma crise que não foi brasileira, foi uma crise global, mas esse descolamento entre produção de amêndoas e industrialização, ela acontece por um N de motivos ao longo dos últimos 20 anos, que agora estão sendo superados. A gente precisa melhorar a produtividade de algumas regiões. Então, a gente acredita que melhorando a produtividade, trabalhando a questão do manejo, trabalhando assistência técnica, fazendo chegar ao produtor crédito, essas são gargalos que, se bem trabalhados ao longo dos próximos anos, farão com que a produção nacional de amêndoa possa vir não só a atender a demanda do mercado nacional, mas possa se tornar uma potencialidade de exportação de amêndoas. O Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que produz cacau, que tem para onde crescer. E tem onde crescer sem necessariamente precisar plantar novas áreas. Mas ainda assim a gente tem várias novas áreas de cacau surgindo em áreas não tradicionais, como o Cerrado, como áreas de produção irrigadas. Então, tem vários estudos, vários grandes produtores investindo na produção de cacau fora de áreas tradicionais. Então, o Mato Grosso tem falado em investir em cacau, Rondônia tem investido bastante, é um estado que já produz, mas agora está investindo. A gente tem investimentos no Cerrado da Bahia, no Tocantins, a gente tem escutado falar de investimentos no Ceará. Então, o Brasil tem uma potencialidade para que essa discrepância, ao longo dos próximos anos, acabe. E aí a produção local possa atender não só a indústria nacional, e isso vai ser muito bom para todos os elos da cadeia, mas também, quem sabe, possa vir a atender o mercado internacional exportando amêndoa. O Brasil hoje exporta muito pouco amêndoa. O que ela exporta de amêndoa não chega na média dos últimos anos, não chega a 500 toneladas, e o que ela exporta é o cacau fino superior, que é um mercado importante, relevante, que faz uma diferenciação para o produtor, mas que não é o grosso da produção de cacau no Brasil. E com todo esse panorama de mercado, vocês conseguem entender que quando eu vou pedir uma análise para 2022, né, para a Ana, mas já compreendendo que o mercado de cacau ele já está se compreendendo como um mercado de longo prazo, assim como acabou acontecendo com o café. Tanto que o cacau ele já tem um programa, né, um programa de perspectivas até 2030, que é um programa aí que acaba envolvendo a própria IPC e outras instituições aí do cacau. Então, Ana, faz uma análise para 2022, o que vocês esperam, e explica um pouco esse projeto Cacau 2030. Nós temos, o que a gente espera é que os investimentos continuem acontecendo, né? A gente tem uma perspectiva ainda muito indefinida sobre a produção para 2022 e por que isso acontece? E aí sim, por questões climáticas, a gente ainda tem uma variação climática que está dificultando muito a gente prever as safras. Então, em 2022, a gente vai continuar tendo déficit de cacau para atender a indústria nacional. Teremos que continuar contando com a importação de amêndoa. E é importante entender que a importação ela é fundamental para a sustentabilidade dessa cadeia. O que faz a indústria operar num patamar sustentável é a importação de cacau. Se hoje
a indústria, se em 2022 a indústria fosse contar somente com cacau nacional, muito provavelmente ela teria que parar uma das suas fábricas. Nós temos 4 fábricas. E isso não é interessante para nenhum elo da cadeia, porque a partir do momento que a gente passa a produzir menos derivados, esse derivado tem que vir de algum lugar. E aí a gente vai, ao invés de exportar derivado, a gente vai importar derivado. Então, para que essa cadeia continue funcionando e continue tendo perspectivas de crescimento, a importação ela é fundamental, a importação de amêndoas. Então, a gente, 2022, deve ter uma produção média, continuar com a produção média de 160 a 180 mil toneladas no ano. A moagem deve crescer um pouco, mais do que cresceu em 2021. A nossa perspectiva é que a gente continue crescendo entre 2% e 5% no ano. A gente acredita que tão logo a produção nacional aumente, a nossa possibilidade de aumento de moagem cresce também, porque é muito melhor produzir derivados a partir do cacau nacional. A gente fica muito mais competitivo, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E a gente acredita muito no projeto Cacau 2030. É um projeto que ele é do Cocoa Action, que é uma coalizão entre indústria moageira, indústria chocolateira, governos estaduais, governo federal, produtores, e a gente tem vários projetos dentro de um projeto grande. Então, a gente tem projetos que visem superar o gargalo do crédito, do acesso ao crédito. A gente tem projetos que visam superar o gargalo da assistência técnica, levar assistência técnica de qualidade a preços acessíveis aos produtores. A gente tem ações que trabalham a promoção do trabalho decente na cadeia, reforçando a necessidade de se olhar para essa cadeia e se atentar a todos os detalhes relacionados à qualidade do trabalho. A gente tem ações que visem combater qualquer tipo de ação que possa prejudicar o meio ambiente. A gente lançou agora, algumas semanas atrás, junto com o Cocoa Action, um currículo de sustentabilidade que vai basear não só as ações da cadeia como um todo, mas especialmente vai basear as ações dentro do Cacau 2030. Então, são diversas ações que têm, por fim, o objetivo do desenvolvimento da cadeia. E a gente acredita que com esse desenvolvimento da cadeia, a gente aumenta a produtividade e, consequentemente, a gente aumenta a renda do produtor e, consequentemente, aumenta a produção nacional. Então, não é algo de curto prazo, como você disse, é uma perspectiva de médio e longo prazo. A solução de uma cadeia que já sofreu tanto no passado, ela não se resolve da noite para o dia, mas ela está caminhando para. E eu acredito que o trabalho que a gente tem feito, tanto como a IPC, né, como a Associação da Indústria Processadora de Cacau, como a coalizão como um todo dentro do Cocoa Action, onde a gente trabalha junto com as chocolateiras, a gente trabalha junto com os produtores, a gente trabalha junto com as ONGs, a gente está conseguindo trazer e fazer a diferença nesse mercado. E o importante que a gente anotou aqui, inclusive dentro do site, é que o setor já está compreendendo toda essa lógica que compreende o Cacau 2030. Tanto que quando a gente começou aqui o nosso podcast focado em Bean to Bar, o Bean to Bar é aquele chocolate já especial, com mais valor agregado, que busca um cacau de qualidade. A gente viu ao longo de 6 meses diversas empresas surgindo, né? Quem acompanha o podcast, aliás, quem não acompanha, já fica o convite aqui para dar uma zapeada lá no podcast, conhecer um pouquinho mais do setor de chocolate e cacau de qualidade. A gente viu um crescimento de empresas, pessoas surgindo ao longo da quarentena, né, dessa maluquice de empresas fechando, enfim, e alguns empreendimentos já visando, né, vendo um futuro dentro do cacau de qualidade. Como é que você vê esse movimento, né, essa visão do cacau de qualidade dentro desse contexto que a gente está trazendo aqui na nossa entrevista? É muito interessante. O cacau de qualidade, quando fica parecendo que quando a gente fala em cacau de qualidade, é que existe um cacau sem qualidade. A verdade é, o cacau fino superior ele tem características diferenciadas
que trazem características diferenciadas para um chocolate que é feito com ele. E esse mercado, obviamente, ele é um mercado que ainda atinge uma parcela pequena dos consumidores. E que tende a crescer, mas que quanto mais esse cacau fino superior, ele tem um manejo diferenciado, ele tem um tratamento diferenciado, e tudo isso gera custo. Então, a tendência é que o chocolate produzido com este cacau seja um chocolate mais caro. Mas a gente tem um cacau commodity que não é um cacau ruim, né? É um cacau bom também, mas com características diferentes desse cacau fino especial, e que aí é o cacau que atende a demanda do chocolate do dia a dia. E é importante a gente ter essas diferenciações, porque isso é que pode trazer para o produtor ganhos diferenciados dentro do pool de produção dele. É muito difícil que um produtor tenha uma produção só de cacau fino especial. Então, ele normalmente tem na propriedade dele os dois tipos, o cacau commodity, que ele vai vender para a indústria, e o cacau fino superior, que ele vai vender para alguns clientes específicos, que normalmente são clientes que fazem chocolates especiais, são clientes que fazem chocolates premiums, e vai vender para a indústria, que vai processar esse produto e vai vender para a indústria alimentícia. E isso é importante, né? Não significa que o cacau que está indo para a indústria alimentícia não tem qualidade. Ele tem qualidade, mas ele tem características diferentes desse outro cacau. O que faz isso é que o produtor ele consegue ter renda diferenciada. Se ele tem só cacau commodity, ele vai ter uma renda X. Se ele consegue, dentro da produção dele, ter o cacau commodity e o cacau premium, ele vai ter uma renda muito maior, porque esse cacau premium vai dar uma renda diferenciada para ele. Mas se ele tiver só cacau premium, provavelmente ele vai produzir muito pouco e a renda dele vai ser menor do que se ele tivesse só cacau bulk. Então, esse compound, né, essa composição com esses dois tipos de cacau é fundamental para a renda do produtor. E é fundamental para o mercado. Eu não sou nenhuma especialista em chocolate, mas quando você conversa com o pessoal da Cabe, você percebe que existem perfis de clientes para todos os tipos de chocolate, né? Então, você tem aquele cliente que gosta do chocolate ao leite, você tem um cliente que gosta do chocolate meio amargo, você tem um cliente que gosta do chocolate amargo, você tem cliente que vai gostar de um chocolate que tem um sabor diferenciado, que tem um sabor mais frutado, ou um sabor mais adstringente. Então, depende do perfil do cliente. Então, a composição também de oferta de chocolate para o mercado, ela tem que representar isso. E aí, quando a gente olha para o mercado nacional de consumo, a gente ainda tem um consumidor que gosta e prefere o chocolate ao leite. Então, esse é um chocolate que hoje faz parte do dia a dia do brasileiro. E a gente não pode simplesmente querer obrigar que o consumidor consuma um tipo de chocolate que não atende o paladar dele. Então, a gente também tem que entender um pouco isso e tem que produzir aquilo que atende o consumidor. Se o paladar do consumidor vai mudando, com certeza a produção nacional também vai caminhar para atender esse padrão de consumo. Então, isso tá sempre muito interligado, né? O que é produzido no campo está interligado com o que é o interesse e o paladar do consumidor. Acho que quanto mais a gente conseguir mostrar aí em todas as cadeias que o campo e o consumidor são duas entidades que se falam muito, ainda que seja por forma de consumo, né? Seja uma conversa indireta, mas um influencia o outro. Muito bem. Vocês podem ver, né? É um setor aí complexo, não é simples nem de entender, nem de resolver problemas. Passo a passo, né? Trabalhinho de formiguinha, como costumamos dizer aqui, mas que tem muitas coisas boas para acontecerem aí pela frente, adiante. Né? Temos aí um projeto 2030 maravilhoso, convido a todos para conhecerem,
para esse setor do cacau, que é um setor apaixonante. Eu me apaixonei por esse setor, né, logo que eu conheci, e convido a todos a também se apaixonarem e se deliciarem, né, com os nossos queridos produtores, né, com a nossa produção de cacau, nossa produção de chocolate aí. Ana, deixo aqui um último espaço para você deixar a sua última mensagem aqui nesse nosso especial de Ano Novo para quem nos acompanha. A cadeia do cacau, como o Erickson bem colocou, está numa espiral positiva. A gente acredita que essa espiral ela vai continuar. O diálogo entre todos os elos é fundamental e a IPC ela tem trabalhado bastante na produção de conhecimento e de conteúdo de qualidade para todos os atores da cadeia, mas também para os consumidores. Então, eu convido a todos que visitem o site da IPC. Nós temos bastante informação lá, a gente tem dados sobre a cadeia, a gente tem produzido uma série de cards que tem sido publicado pelo portal Notícias Agrícolas, falando sobre a trilha do cacau, contando como é que acontece, né? Desde como é que era no passado a produção, quanto era, como é que está agora, e todos os pormenores da comercialização do cacau. Então, convidamos a todos, a gente tem um vídeo institucional novo que está muito legal, que a gente lançou há pouco tempo, e que traz informações relevantes sobre a cadeia do cacau. Eu, como diretora executiva da IPC, fico sempre à disposição. Acho que esse diálogo com a mídia especializada, ela é fundamental, porque o que a gente precisa é acessar as duas pontas. A ponta da produção, né? A informação tem que chegar para o produtor, e a ponta do consumo. A informação tem que chegar para o consumidor. O consumidor fará melhores escolhas a partir do momento que ele conheça as cadeias. É importante que as crianças saibam que o chocolate ele vem de uma fruta, né? Ele vem do cacau. Então, quanto mais informação, e vocês têm ajudado muito, acho que o podcast foi uma ideia incrível. Espero que em 2022 tenhamos mais e mais episódios do podcast, falando cada vez mais sobre o trabalho dessa cadeia. E como você, eu também me apaixonei, né? Então, convido a todos a se apaixonarem também pela cadeia produtiva do cacau. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Edson. Muito obrigado, Ana Paula Loz, aqui representante da AIPC, Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, trazendo aí informações sobre esse setor, né, que é um setor que está se rearranjando aí. A vantagem que o setor tem é que ele tem onde buscar informações, né? Outros setores da agricultura passaram por N problemas, ainda passam. Isso acabou criando cases de sucesso para o cacau se firmar, porque foi um setor que passou realmente por grandes problemas, né? As pessoas ali do cacau não conseguiam se entender, não conseguiam se conversar. Houve muito debate, né? Debates intensos dentro do setor do cacau, até finalmente eles se entenderem ali novamente e falarem, não, somos aqui um setor e precisamos nos entender. Afinal, o Brasil tem todo o setor de cacau dentro do seu próprio país, desde a produção até o consumo, né? A gente deveria ter falado mais sobre isso na entrevista, mas fica aqui, né, esse disclaimer. O Brasil é o único país do mundo onde todo o setor de cacau está presente e firmado, desde a produção, né, na produção das plantas de cacau até os consumidores, passando aí pelas processadoras e mais atualmente aí pelos chocolate de qualidade, pelo cacau de qualidade, o famoso Bean to Bar que a gente traz aqui no nosso podcast. Vou deixar os links, né, para vocês acompanharem os cards, né, que a Ana citou, né, que a IPC está produzindo aí e que estamos publicando aqui no site. Esse novo vídeo da IPC explicando toda a cadeia produtiva, né, os novos números dessa cadeia, né, os números mais recentes que eles publicaram, e também o link aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso podcast. A gente vai lançar aí um vídeo especial de Natal, trazendo aí também um pouquinho mais sobre essa cadeia maravilhosa, que é a cadeia do cacau, e que tão bem representa, né, essa época de festividades de Natal, de final de ano. Então deixo aqui, né, o meu desejo de boas festas para todos que nos acompanham, né? Aguardamos vocês em 2022 e vai ter sim
uma nova temporada do nosso querido podcast do Grão à Barra, trazendo mais informações aí dos setores de cacau e chocolate. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, nos acompanhem no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você que assistiu essa entrevista aqui pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas, assim, né, o YouTube entende, né, que esse conteúdo é relevante e todo mundo que pesquisar ali cacau ou qualquer similar, chocolate especial, o algoritmo do YouTube vai indicar esse vídeo para essa pessoa e vai nos encontrar e cada vez mais produtores de cacau, cada vez mais produtores sendo os mais bem informados do Brasil, que é o nosso objetivo desde sempre aqui no Notícias Agrícolas, beleza? Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.